Olá, eu me chamo Pedro. Aonde eu moro, há muitas histórias de bicho que corriam tarde da noite nos engenhos pernambucanos, afastados das luzes da cidade. E esses bichos botavam tanto pavor nos moradores que as pessoas mudavam os seus hábitos e horários para evitar um possível encontro com o lobisomem. Aquela criatura meio homem e meio bicho, cuja natureza era demasiadamente medonha e muito sinistra. Bem, essa história é sobre uma tia-avó minha que morava no engenho Campo Alegre e que, tendo que visitar a sua sogra, a minha bisavó, a dona Dozinha, no município de Escala, ela tinha que caminhar cerca de 10 horas em estrada margeadas por canaviais e às vezes pequenos vilarejos até chegar no seu destino. Bem, essa distância não espanta, visto que no passado era costume rotineiro pessoas realizarem longas caminhadas, que às vezes duravam até dias inteiros. Assim, para visitar familiares em outros municípios vizinhos. Bem, após visitar a sogra, normalmente essa minha tia saía bem cedo na manhã seguinte, ao que lhe garantia chegar a Campo Alegre ainda tardinha. No entanto, em certa ocasião, ela se descuidou da hora e deixou a casa da minha bisavó somente ao meio-dia. E apesar de estar receosa com o andar das horas, ela queria mesmo era retornar para sua casa. Ela deixou de lado a sua apreensão, embora soubesse que mesmo a passos largos, só chegaria em casa após 10 horas da noite. Naquela época, não havia tanta violência. E minha tia, diga-se de passagem, ela era bastante corajosa e não teria tido seu coração afligido se não fosse pela tenebrosa notícia sobre uma criatura que andava atacando animais nos engenhos ao longo do seu caminho. A estrada era de terra e parecia se estender infinitamente por entre os canaviais. Eram matas fechadas e raros vilarejos. Bem, já havia escurecido e passava das 11 horas da noite. Mas faltava ainda mais de 1 hora de caminhada até a sua casa, que ficava em um sítio bem afastado do engenho. E apesar do medo, a noite estava bastante iluminada pela lua cheia, e nenhuma criatura havia lhe cruzado o caminho. Mas quando, ao subir um morro, ela percebeu um vulto escuro e muito grande se locomovendo logo abaixo. Nesse instante, o seu coração disparou completamente, pois ela sabia que só havia cana-de-açúcar em sua volta, e seja qual direção tomasse, ela ainda estava a mais de 1 hora de qualquer alma viva. Ela criou coragem e reduziu seu caminhar, esperando que aquela criatura desaparecesse ao longe, no meio do breu. E quando não mais viu o sinal da criatura, ela apertou o passo e finalmente chegou em casa. E assim que encontrou seu marido, ele logo a recebeu desesperado. Ele relatou a ela que não fazia nem meia hora que a tal criatura, que corria por aquelas bandas, acabara de passar urrando alto e muito perto da sua casa. Ele lhe contou que aquela criatura ao longe se parecia muito com um jumento, mas de perto era uma besta horrível, metade homem e metade cão, que eles o chamavam de lobisomem. Boa noite.
Olá a todos do canal, eu me chamo Thaís e moro na área rural de um município da região metropolitana do Recife. E é prudente eu não revelar qual o nome deste município. Mas nele existem as ruínas de um antigo engenho no centro de uma área que no passado era muito boa para a caça, mas também muito temida pelos caçadores. E segundo se contava, na época da prosperidade, o senhor do engenho mandou matar muita gente que se opunha à sua vontade. Uns eram decapitados e outros enterrados vivos. O grande erro do ricaço foi ter mandado matar o filho de uma mulher que tinha na vizinhança, que era conhecida por mexer com magia negra. Ela jurou vingança e amaldiçoou o sujeito. E o maldito passou a se transformar num bode preto. E muitos caçadores teriam visto essa transformação. E quando entravam nas terras do engenho nas noites sem luar, viam se aproximar um homem vestido de preto que parecia ser outro caçador. Ele acompanhava o colega, conversando sobre a caçada, e assim ia diminuindo o passo até ficar para trás. E quando o sujeito se virava para procurar o tal caçador, ele dava de cara com um enorme bode escuro de olhos de fogo que avançava em sua direção e dava chifradas. Alguns até conseguiam escapar das pancadas. Os mais fracos desmaiavam e outros até morriam pelo ataque da criatura. Bem, hoje não há mais matas no lugar, mas assombrações continuam a aparecer, e muito frequentes no alto de uma pedra enorme que existe à beira do caminho. E quando alguém passa junto à pedra, após a meia-noite, dali aparece um bode preto que fala com uma voz fanhosa: "Vou pular! Vou pular!" E assim, logo pula em cima da pessoa. Outro caso que irei contar aqui ocorreu quando eu era criança. Naquela época, eu tinha muito medo de escuro. E o quintal da casa em que eu morava, no bairro Santo Amaro, na cidade do Recife, aquele quintal era muito grande e muito escuro à noite. E certa vez, numa noite de sexta-feira, quase meia-noite, eu senti sede e então eu fui até a cozinha da minha casa para tomar água. E sempre que eu ia à cozinha, eu ficava olhando para aquela porta e para aquele ferrolho velho, que não fechava bem a porta. Eu tinha medo que a porta se abrisse e eu tivesse que dar de cara com a escuridão daquele quintal. Bem, naquela sexta-feira de 1975, o copo caiu ao chão e quebrou-se, derramando toda a água. Isso aconteceu porque eu estava olhando para a porta com muito medo. E foi aí que deu um vento forte e a porta se abriu. Naquela hora, eu fiquei de cara com aquela escuridão de arrepiar e fiquei gélida ao ver naquela imensa escuridão um homem todo de preto. Ele estava todo vestido de preto, com uma capa preta que ia dos ombros até as panturrilhas, usando botas de cano longo, pretas, e um chapéu preto tipo Havana. E de branco, ele só tinha os dentes e os olhos. Ele ficava sorrindo silenciosamente, mostrando os seus dentes super brancos, causando medo, calafrios e espanto, e capaz de aterrorizar qualquer um que o visse. Segundo a minha tia, ele era o Príncipe Negro.
Um protetor que se apresentava quando o perigo estava iminente. Ele aparecia para espantar o estranho que tentasse se aproximar da casa para roubar ou assaltar os moradores da residência. Bem, depois daquela noite de terror, comecei a fechar a porta da cozinha no ferrolho e colocar o botijão de gás para fazer peso. E todas as vezes que eu precisava ir até a cozinha para tomar água, eu ainda ficava com medo que a porta se abrisse sozinha como naquela noite. Bem, e durante a minha infância e adolescência, até os 16 anos, eu o vi por 3 vezes. Na primeira vez foi no quintal da minha casa, quando o vento abriu a porta que dava da cozinha para o quintal escuro. E na segunda vez, eu estava chegando da noitada. Eu tinha uns 15 anos. Já era madrugada, quando, ao me aproximar do portão, o vi novamente. Mas dessa vez, eu estava acompanhado com as minhas 2 amigas, que moravam ali perto. Porém, dessa vez, quem tomou o susto foram elas. Elas queriam correr, achando que era ladrão. Então, eu disse a elas que não tivessem medo, pois aquele ali era o capa preta, protetor da casa e dos moradores daquela casa que tinha aquele tipo de planta. Bem, essa planta que eu não lembro bem o seu nome. Mas ela estava bem no beco da minha casa. A última vez que eu o vi foi em Cajueiro, outro bairro de Recife. E ele apareceu na casa da minha tia. Na época, eu tinha 16 anos. Estava trocando de roupas e tinha acabado de sair do banho, quando eu o vi pela janela basculhante de vidro. E foi aí que eu chamei a minha tia imediatamente. Ela veio em minha direção e perguntou o que aconteceu. Eu respondi que vi o capa preta e mostrei aonde ele estava. Porém, quando a minha tia olhou, ali já não havia mais nada. E quando ela saiu para o procurar em volta da casa, eu ainda o vi novamente passando pela janela. Falei para minha tia que ele acabava de passar pelo corredor do lado de fora da casa, mas quando ela chegou lá, já não havia mais nada. Bem, apesar da minha tia não ter o visto, ela acreditou em mim, pois a minha tia frequentava um terreiro de Umbanda e ela era muito sensitiva a ver esse tipo de coisa. Bem, essa foi a última vez que eu o vi. E espero nunca mais o vê-lo. Boa noite.